Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Mais uma vez aqui, irmão Sandro, com uma palavra de salvação. Abra o seu coração e imagine esta cena. Dois cegos gritando no meio da rua, um mundo oprimido por demônios, uma multidão admirada e religiosos incomodados. No meio desse cenário está Jesus, caminhando, tocando, ouvindo, ensinando e chamando pessoas para uma missão maior. Hoje nós vamos olhar para Mateus capítulo 9, do versículo 27 ao 38, e enxergar algo poderoso. Fé que clama, misericórdia que responde, e uma colheita que precisa de trabalhadores. Antes de entrarmos no texto, um resumo rápido do contexto. O Evangelho foi escrito por Mateus, também chamado Levi, apóstolo de Jesus. Ele escreveu principalmente para os judeus, mostrando que Jesus é o Messias prometido. O cenário é o século I, sob domínio romano, com forte expectativa messiânica em Israel. Antes desse trecho, vemos Jesus curando e ressuscitando a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Depois, no capítulo 10, ele envia os 12 discípulos à missão. Ou seja, milagres, compaixão e envio caminham juntos. Agora vamos ler o texto onde será feito esse comentário, em Mateus 9, versículo 27 ao 38. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando chegou à casa, os cegos aproximaram-se dele, e Jesus disse-lhes: Credes, vós, que eu posso fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então tocou os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos foram abertos, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um mudo endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E agora, meus irmãos, vamos caminhar nesse texto. 2 cegos seguem Jesus gritando: Filho de Davi. Eles reconhecem algo que muitos enxergaram apenas com os olhos, mas não percebiam com o coração. Eles chamam Jesus pelo título messiânico. Eles não pedem justiça, pedem misericórdia. E Jesus faz uma pergunta direta: Crede vós que eu possa fazer isso? Fé não é emoção, é convicção na capacidade de Jesus Cristo. Quando eles respondem: Sim, Senhor, Jesus toca e diz:
seja-vos feito segundo a vossa fé. Aqui aprendemos a bênção é acompanhada de fé, de confiança. Em seguida vemos o mudo endemoniado, né? Jesus liberta, o homem fala e a multidão fica maravilhada. Mas no versículo 34 surge algo triste. Nesse versículo 34, os fariseus acusam Jesus. Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Veja o nível da dureza espiritual. Em vez de celebrar a libertação, acusam o libertador. Essa mesma acusação aparece de forma ainda mais explícita em Mateus 12, 24, quando dizem que Jesus expulsa demônios por Beelzebu. Também vemos perseguição semelhante em João 9, 16, quando questionam o milagre do cego de nascença. A perseguição a Cristo não nasce da falta de evidência, mas da resistência no coração. Quem não quer se render tenta desacreditar. Cuidado para não endurecer o coração diante da obra de Deus. Isso pode acontecer com todos nós. Diante de uma tribulação, diante de um momento difícil na vida, o inimigo pode se aproveitar dessa situação e tentar ofuscar a nossa fé. No versículo 35, a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. Ele não ficou restrito a um ponto só. Ele foi de regiões próximas às vilas, aos lugares simples. Isso nos lembra Lucas 4, versículo 43, quando Jesus declara: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus tinha consciência da missão. Ele evangelizava perto, começava no entorno, alcançava o povo comum, né? O evangelho não é só para os grandes centros, é para toda a cidade ao seu derredor, toda a aldeia, toda a comunidade. No versículo 36 temos uma das frases mais lindas. Teve grande compaixão deles. Jesus não via a multidão como problema, mas como ovelhas sem pastor. Isso ecoa João 10:11, onde ele diz: eu sou o bom pastor. E também Marcos 6:34 declara que ao ver a multidão teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. A compaixão de Jesus não é impaciência, não é desprezo, né? Ele vê o cansaço, ele vê a confusão, ele vê a ansiedade, o pecado e responde com misericórdia. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, cansado, perdido, sobrecarregado, Cristo olha para você com compaixão. Tenha certeza disso. Então, no versículo 38, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Jesus mostra que o problema não é a falta de campo, é falta de trabalhadores. Em Lucas 10, versículo 2, ele repete exatamente essa instrução ao enviar os 70. A necessidade de voluntários é urgente, a colheita é grande. As pessoas precisam ouvir, alguém precisa ir. E aqui está um detalhe forte. Antes de enviar, Jesus manda orar. A missão começa no nosso clamor, nos nossos joelhos dobrados. Então, meu querido ouvinte, esse texto mostra 3 verdades claras. Primeiro, ore por fé, ore com fé. Segundo, não se escandalize com a oposição. Terceiro, tenha o coração de Cristo e participe da sua missão. Talvez você precise hoje fazer como os cegos, clamar por misericórdia. Talvez você esteja como a multidão, cansado, sem direção. Ou talvez Deus esteja chamando você para ser um ceifeiro. A seara continua grande. A compaixão de Cristo continua viva. A pergunta é: você vai apenas ouvir ou vai responder ao chamado? Que o Senhor encontre em nós fé que clama, coração compassivo
e disposição para trabalhar no seu reino. Se você ouviu essa mensagem até aqui, que Deus te abençoe e até uma próxima.